Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui num vídeo que vai ter uma situação um tanto quanto diferente. Nós estaremos realizando uma atividade de leitura. E essa atividade de leitura, pessoal, apesar de não estar sendo feita de forma simultânea, ou seja, numa interação entre eu e vocês aí do outro lado, mas vai ser possível que a gente consiga ler, analisar e com o intuito de compreender melhor os textos que estamos trabalhando. Nós viemos trabalhando nas atividades de semanas anteriores crônicas, né? Falamos um pouco sobre elas, lemos crônicas de alguns autores, vocês tiveram uma atividade de produção de uma crônica e a partir dessas atividades que realizamos ao longo dessas semanas, foi possível entender melhor um pouco da estrutura desse texto. E aí, para a leitura de hoje, eu trago uma situação onde o universo da crônica e os elementos de mistério estarão presentes. Nós estaremos estudando, ao longo das próximas semanas, contos que vão unir elementos de mistério e de assombração. E para introduzir esses textos para vocês, eu optei por fazer a leitura desse texto que traz justamente a junção desses elementos, onde é possível verificar características da crônica e os elementos de suspense que estão pertencentes aos contos de mistério e que também estarão presentes nos contos de assombração. Bom, antes de começar a leitura deste texto, a gente precisa pensar um pouquinho sobre quem escreveu, tá? Esse texto que nós iremos realizar esse vídeo chama-se Testemunha Tranquila. E ele foi escrito pelo escritor Sérgio Porto, que tinha, esse era o seu pseudônimo, né? O seu nome era Stanislau Ponte Preta, e ele tinha uma característica muito forte da crônica nos seus textos, né? Ele é considerado um dos mestres cronistas brasileiros. E ele colocava em muitos de seus textos elementos de humor e de suspense. Inclusive, essa era uma forma de divulgar ainda mais os seus textos na época na qual ele viveu. Infelizmente, nós perdemos Stanislau Ponte Preta muito cedo, né? Vocês podem ver aí na tela que aparece para vocês. Ele é nascido em 1923 e falecido em 1968. E a sua perda, com certeza, foi muito triste para a literatura, pois perdemos um escritor de excelente competência, de muita qualidade. Mas mesmo no pouco tempo que esteve conosco, produziu muita coisa. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui são algumas capas de livros que ele escreveu. O Feb'Apá que está ali na imagem superior, aqui em cima e aqui embaixo, que é intitulado O Festival de Besteiras que Assola um País, que justamente falavam sobre a questão da política, das dificuldades sociais, né? Muitas vezes das dificuldades que o povo tinha em viver, em conseguir as suas coisas. Muitas vezes se falava de necessidades básicas, até mesmo do trabalho e da comida, né? Ele viveu em época onde a política teve muitas reviravoltas, né? Estudos que nós estaremos fazendo em história também, inclusive sobre ditadura militar e outros períodos de recessão que vivemos no Brasil. E ele, por ter vivido nessa época, utilizava os livros como forma de analisar e discutir essas situações do país, né? Bom, como vocês viram, era um grande cronista, mas que usava da literatura como mecanismo para colocar a crônica ali dentro. Então ele tinha a crônica, que nós vimos que tem uma estrutura relativamente bem definida,
Porém, ele fazia uso de outras características literárias justamente para expor as suas crônicas, tá certo? Então, vamos seguir. Aqui nós temos algumas frases ditas por ele numa produção intitulada Autorretrato, né? Escrita em 1963. E aí, nessas frases, eu não lerei todas, mas elas estarão aí na tela para vocês, é justamente para vocês perceberem que ele escrevia com muito humor. Eu vou ler a primeira. Ele diz lá o seguinte, que ele era na sua atividade profissional. O que era a sua atividade profissional? Então ele dizia que ele era jornalista, radialista, televisista, e aí ele ainda dizia, o termo ainda não existe, mas a atividade dizem que sim, que era justamente alguém que atua para a televisão. Teatrólogo, hora em recesso, humorista, publicista e bancário. Então ele mostra justamente nessas características que ele fala da atividade profissional dele, o quanto ele era versátil, né? O quanto ele fazia diferentes ações que envolviam a leitura, a produção escrita, o trabalho na televisão, na rádio e tudo mais, né? Vou ler o segundo também. Outras atividades. Marido, pescador, colecionador de discos. E aí ele abre um parênteses ali. Só samba do bom e jazz tocado por negro, além de clássicos. Ex-atleta, hoje cardíaco, e infelizmente foi justamente o problema do coração que o levou, né? Mania de limpar coisas tais como livros, discos, objetos de metal e cachimbos. Principais motivações? Mulher. Então ele escreve ali que ele era um apaixonado pelas mulheres. Enfim, e muitas outras coisas que ele escreve aí, justamente para mostrar o quanto ele era bem-humorado, né? O quanto o humor fazia parte das suas produções. Agora vejam, nós estudamos nas crônicas que o humor é uma característica muito presente, mas que não necessariamente um escritor de uma crônica precisa abrir mão do humor para poder, por exemplo, fazer uma crítica social ou uma crítica política. Ele pode inserir essa crítica lá dentro e usar o humor junto, né? E ele, além dessa questão do humor, ele ainda fazia o uso de características literárias de outros gêneros, como, por exemplo, os mistérios, para que os seus textos ficassem ainda mais envolventes, né? Então vamos lá. O título é Testemunha Tranquila, né? E aí eu queria que vocês prestassem atenção nesse título e pensassem em algumas questões, né? Eu até recomendo a vocês, gente, que durante a leitura, que durante o momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo, façam algumas pausas diante de algumas perguntas que eu colocar aqui, que eu acho que vai ser bastante interessante. Voltando para o título, Testemunha Tranquila. A gente precisa pensar que esse título nos traz duas palavras, testemunha e tranquila. Se pararmos para analisar, a palavra testemunha nos remete a quê, né? Uma pessoa que testemunha alguma coisa, isso, que características somos levados a pensar, né? Testemunha o quê? Um fato, um evento, uma situação, uma condição. O fato é que a palavra testemunha, independente de quê, sempre nos leva a uma palavra de seriedade, independente do evento que esteja sendo testemunhado, mas porque a ideia de testemunha nos carrega algo mais sério. Por outro lado, ele insere uma segunda palavra que contrapõe a primeira em alguns aspectos, tranquila. Então eu sou testemunha, mas ao mesmo tempo existe a ideia de tranquilidade. E isso é um jogo de palavras bastante interessante que o Stanislau coloca aí no título do seu texto. Então, com essa ideia, partindo de testemunha que carrega seriedade e pensando na tranquilidade, ou seja, nesse contraponto, do que será que esse texto vai nos falar? O que será que esse texto vai nos contar? Deem uma pausa no vídeo
Analisem, pensem um pouquinho sobre o que será que esse texto pode nos falar. E adiciono outra característica aqui nessa reflexão. Vamos pensar que a gente foi um pouquinho na vida do Stanislau. Que tipo de escritor ele era? Ele escrevia o quê? Qual era o título que o deixou... Título não. O gênero que o deixou tão famoso, né? Então, nós temos que pensar que o Stanislau ficou realmente muito conhecido pelas suas crônicas e características do humor, além de outros gêneros que ele colocava. Mas juntando agora a ideia do testemunha na seriedade, o tranquila com a ideia de tranquilidade, ou seja, um contrapondo o outro, e Stanislau, nas suas características de escritor, sendo aquele que produziu esse texto, e agora, juntando todas essas ideias, do que será que esse texto vai nos falar? Deem mais uma pausa, analisem um pouquinho. Pessoal, vamos começar então a leitura. O camarada chegou assim, com ar suspeito, olhou para os lados. Como não parecia ter ninguém por perto, forçou a porta do apartamento e entrou. Eu estava parado, olhando, para ver no que ia dar aquilo. Na verdade, eu estava vendo nitidamente toda a cena e senti que o camarada era um mau caráter. Pessoal, vamos analisar, e por isso eu coloquei essa imagem aqui, com ideias. Pensando aí nesse primeiro trechinho que o texto nos colocou, né? O que será essa testemunha? E por que será que ela estaria tranquila? O que será que ela iria testemunhar aí? Onde ela está? Por que ela vê nitidamente? Vamos pensar no texto, onde o texto nos coloca as dicas que nos levam a pensar a tranquilidade, o local e quem é essa testemunha. Deem uma pausa, localizem no texto onde estão essas pequenas marcas, essas pistas no texto que nos permitem ver o que será que essa testemunha vai ver, por que será que ela está tranquila e onde ela está. Vamos seguir? E foi batata. Entrou no apartamento e olhou em volta. Penumbra total. Caminhou até o telefone e desligou com cuidado, na certa para que o aparelho não tocasse enquanto ele estivesse ali. Isto, pensei, é porque ele não quer que ninguém note a sua presença. Logo, só pode ser um ladrão, ou coisa assim. Mas não era. Se fosse ladrão, estaria revistando as gavetas, mexendo em tudo, procurando coisas para levar. O cara, ao contrário, parecia morar perfeitamente no ambiente, pois mesmo na penumbra se orientou muito bem e andou desembaraçado até uma poltrona, onde sentou e ficou quieto. Dei uma pequena pausa aí, pessoal. Vamos analisar. Como será que a testemunha consegue saber o que esse possível ladrão está fazendo dentro do apartamento? Como que ele consegue saber dessas coisas? Pensem nisso, deem uma pausa e voltamos para o texto. Pior que ladrão. Esse cara deve ser um assassino e está esperando alguém chegar para matar. Eu tornei a pensar e me lembro, inclusive, que cheguei a suspirar aliviado por não conhecer o homem e, portanto, ser difícil que ele estivesse esperando por mim. Pensamento bobo de resto, pois eu não tinha nada a ver com aquilo. Mais uma vez, pessoal, vamos analisar até aí. O
que será que essa testemunha vai presenciar então? Será que agora, lendo mais esse trecho do texto, podemos mudar de opinião a respeito daquelas ideias que estávamos tendo no começo do texto? E agora? E essa testemunha? Quem será que é a partir dessas novas informações que descobrimos no texto? Você também mudou de ideia? Dá uma pausa, registra aí para que a gente possa seguir o vídeo. De repente, ele se restezou na cadeira, passos no corredor. Os passos, ou melhor, a pessoa que dava os passos, parou em frente à porta do apartamento. O detalhe era visível pela réstia de luz que vinha por baixo da porta. Pessoal, perguntas interessantes aí nesse pedaço. Como que a testemunha consegue enxergar dentro e fora do apartamento ao mesmo tempo? E agora, pessoal, com mais essas informações que o texto nos deu, o que será que está para acontecer? O que será que essa testemunha vai presenciar? Que pistas estão no texto que nos permitem afirmar essas questões? Deem uma pausa no vídeo, pensem mais um pouquinho para que a gente possa seguir. Som de chave na fechadura e a porta se abriu lentamente. E logo a silhueta de uma mulher se desenhou contra a luz. Bonita ou feia? Pensei eu, pois era uma graça, meus caros. Quando ela acendeu a luz da sala é que eu pude ver. Era boas pampas. Quando viu o cara na poltrona, ainda tentou recuar, mas ele avançou e fechou a porta com um pontapé. E eu ali, olhando. Fechou a porta, caminhou em direção à bonitinha e pataco! Tacou-lhe a primeira bolacha. Ela estremeceu nos alicerces e pimpa! Tacou outra. E agora, pessoal, diante dessa situação, será que algum crime está prestes a acontecer? O que será? Por que nós podemos imaginar que tem algo desse tipo prestes a acontecer? Que dicas o texto nos dá para pensar sobre isso? Deem mais uma pausa, analisem aí, marquem no texto para a gente seguir em frente. E os caros leitores perguntarão: e você, assistindo aquilo tudo, sem tomar uma atitude? Pessoal, e agora? Que atitude será essa? Será que ele vai tomar alguma atitude? A pergunta é razoável. Eu tomei uma atitude, realmente. Pessoal, estamos diante de uma situação. Que atitude será a tomada por ele? Agora ele afirma, vai tomar uma atitude. Deem uma pausa, analisem, voltem no texto. Que atitude será essa que ele vai tomar agora, neste momento tão crucial do texto? E aí a gente segue em frente. Desliguei a televisão, a imagem dos dois desapareceu e eu fui dormir. Essa foi a atitude tomada por ele. Como vocês viram, gente, trata-se de um texto com muito humor, né? Porém, recheado de elementos de suspense e de mistério, na sua forma de descrever os espaços, o ambiente, a forma dos personagens, a sua caracterização, o distanciamento entre os personagens, entre o narrador, a percepção dos elementos que acontecem na história, tudo isso recheado de muito suspense. Porém, um texto de muito humor e uma crônica
belíssima, escrita por Stanislau Ponte Preta. Esse, gente, é um texto que nos enriquece muito, pois nos faz pensar sobre uma questão de época, fala sobre hábitos, sobre comportamentos, né? Fala com muito humor e ainda nos envolve com todo esse suspense. Texto realmente nota 10. Pessoal, espero que tenham gostado, que tenham feito as pausas para fazer o registro de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até já!